Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Hoje, dia 2 de julho, sabadão, nós vamos fazer como sempre temos feito, né? Na verdade, que é orar e meditar na palavra de Deus. Nada melhor do que começar um dia meditando numa palavra do Senhor. Então eu quero convidar você para que você possa estar nos acompanhando. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também pode estar deixando o seu pedido de oração. Bem, queridos? E a nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito especial, a qual nós temos, onde nós vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, ele vai falar exatamente sobre o quê? Vocês podem estar vendo aí no tema, na sua tela, é a parábola das 10 virgens. Essa parábola, irmãos, ela sempre vai nos dizer, ela vai estar nos indicando sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Cristo, sobre o final dos tempos e sobre o cristianismo que nós vivemos hoje em dia. Eu quero que você possa me acompanhar e no final dessa meditação, nós vamos estar orando para que você venha ter um dia abençoado, um final de semana abençoado por Deus. Bem, queridos? Então vamos lá? Mateus 25, do verso 1 a 13, diz assim, me acompanha aí. O reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, essa passagem ela é tipicamente para cristão. Por que para cristão? Porque aonde que nós podemos enxergar isso? Já no verso 1, nós entendemos que essa palavra é basicamente para os cristãos, para aqueles que em algum momento na sua vida geraram um comprometimento, um compromisso de andar com Deus, de entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque no verso 1, ele fala que as virgens, elas pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O noivo é Jesus Cristo. Ninguém vai se encontrar com o noivo se não teve nenhum compromisso. Então o compromisso é os cristãos, aquele que em algum momento criou um compromisso, criou um compromisso com Jesus Cristo, entregou suas vidas a Jesus Cristo. Agora, interessante, fala-se em 10 virgens, as 10 eram virgens. A virgindade fala o quê? Sobre a pureza, fala sobre a religião, fala sobre a santidade. Agora, 10 eram virgens, as 10. Sabe o que significa, irmãos? Que as 10 pessoas ali, as 10 virgens, elas eram pessoas religiosas, pessoas que entregaram, que tiveram um compromisso em algum momento com Jesus Cristo. Em algum momento da sua vida, entregaram sua vida para Jesus. Mas, dessas 10 virgens, esse texto ele fala de que 5 eram prudentes
e 5 eram imprudentes. Em algumas versões falam de loucas, insensatas. E isso reflete bem o que nós vivemos dentro do nosso cristianismo. Por quê? Porque as insensatas, que foi aonde começou a falar ali, 5 insensatas ou loucas, elas não levaram óleo consigo, somente a candeia e o que estava na candeia. Isso trata-se de uma situação de imprudência. Como que elas iam encontrar com o noivo plena hora da noite e não teria uma iluminação apropriada? Porque essa parábola, ela fala de um típico casamento judaico, aonde o noivo vinha normalmente no período mais tarde da noite, e se estendiam as lamparinas, as candeias, para indicar o caminho para o noivo. Como que ela, sabendo que ia se encontrar com o noivo, não tinha óleo? Como que um cristão sabendo, um cristão que se fez compromisso com Cristo, sabe que ele está para vir e não toma posicionamento na palavra de Deus? É esse o significado das virgens insensatas. Diferentemente das prudentes, as prudentes são os cristãos que buscam realmente a presença de Deus, estão vigilantes, estão sempre com suas vasilhas cheias de óleo. Em muitas partes da Bíblia, o óleo ele é a representação do Espírito Santo. Então as virgens se manter com o Espírito Santo, se manter cheio do Espírito Santo, para receber quem? O noivo. O Espírito Santo é aquele que te ensina todas as coisas, como diz a própria palavra. Mas existem cristãos que não têm, que não andam cheios do Espírito Santo. Então vamos entender bem. São 10 virgens? 10 virgens. 10 estavam preparadas, estavam com suas candeias, vestidas de noiva, mas nem todas estavam preparadas para casar. Por isso, e nem todo cristão que se veste como cristão, fala como cristão, significa que ele vai ser salvo. Por quê? Porque a salvação ela está muito mais aprofundada, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo tem tudo a ver com santidade, com pureza, com aquilo que você se comprometeu, com compromisso com o noivo, e também em estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio de Deus, para que você possa se encontrar com o noivo. O que acontece é que nós vivemos numa geração de cristãos onde os cristãos são insensatos. Muitos são insensatos. Não têm tempo com Deus, não se preparam para estar com Deus, não investem tempo com Deus. Os cultos, se tiver um jogo de futebol ou uma novela no horário do culto, não vai. Então, esses são os verdadeiros insensatos. Agora, os prudentes são aqueles que, independente da situação, estão mantendo as suas candeias cheias. Agora, o mais grave disso tudo é que o noivo ele demorou para chegar. Perceba quanto tempo já faz que a Bíblia foi escrita até os nossos dias. Até hoje, dia 2 de julho. Muitos anos já se passaram. Ou seja, o noivo pode estar demorando, porém a Bíblia diz que não é que ele demora, é que Deus espera que todos se arrependam para que sejam salvos. Ou seja, Deus espera que inclusive esses imprudentes venham encher suas vasilhas, ou seja, venham ser cheios do Espírito Santo, e outros venham a se converter ao cristianismo e andar com Jesus Cristo. Agora chegará um tempo em que o noivo vai vir, o noivo vai chegar. E quem que vai entrar, quem que vai participar desse banquete nupcial? Aqueles que estiverem preparados. Aqueles que não estiverem preparados não vão ter tempo para poder se preparar mais. Não vão ter tempo para se encher mais do Espírito Santo. Por quê? Porque chegará um tempo que o Espírito Santo será retirado. E isso é bem claro na Bíblia. E o mais interessante também é que, verso 12, fala que
ao bater a porta, muitos bateram a porta falando: eu quero entrar. Jesus dirá: a verdade é que não os conheço. É igual lá no livro de Mateus, capítulo 7, quando fala sobre as árvores que dão frutos bons e as árvores ruins que dão frutos ruins. E não vai ser reconhecido pelos seus frutos. Onde Jesus fala: se afaste de mim, pois eu não os conheço. A mesma forma se diz aqui. E Deus vai falar: a verdade é que não os conheço. Porque Deus só vai reconhecer aqueles que estiverem verdadeiramente preparados, estiverem prontos para o banquete nupcial. Amém, queridos? Então, o centro dessa mensagem é o quê? Vigie. É tempo de se encher, é tempo de vigiar, e não é tempo de ser imprudente, mas ser vigilante e prudente, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Bem, vamos estar orando, queridos? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, esse final de semana diante do Senhor, todas essas pessoas a qual estão orando, buscando a Tua presença, a qual estão interpretando, meditando nessa parábola das 10 virgens, meu Pai, que nós possamos fazer parte dos prudentes, aonde vamos manter nossas vasilhas cheias e aonde nós estamos a aguardar a volta do Teu Filho Jesus, Pai. Estamos aguardando, Jesus, a Tua volta. Queremos ser prudentes, vigilantes ao receber o Senhor. Espírito Santo de Deus, guarda, protege a vida dos Teus filhos, guarda, protege e enche os Teus filhos do Teu poder. Ensina-os todas as coisas a qual eles precisam saber, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas, por tudo aquilo que o Senhor nos ajudou durante essa semana. Nós queremos louvar, render graças e louvores ao Senhor pelas bênçãos que nós recebemos essa semana. Consagrar ao Senhor esse final de semana, junto com a nossa família, junto com a nossa casa, com os nossos filhos, com nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esses Teus filhos agora, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, excelente final de semana na presença do Senhor. Que Deus lhes abençoe grandemente e até mais na live de oração às 20 horas, horário de Brasília. Live ao vivo conosco às 20 horas, horário de Brasília. Você não pode perder, esteja conosco, amém? Um grande abraço, que o Senhor Jesus lhes abençoe e tchau, tchau!